Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 16 de novembro, celebramos Santa Margarida da Escócia. Nossa santa de hoje nasceu na Hungria no ano de 1046. Era filha de um príncipe. A família, quando ela era bem jovem, foi perseguida por um usurpador chamado Canuto. E a família primeiro foi buscar um abrigo na Inglaterra. Chegando lá, houve uma outra perseguição. Eles chegaram num momento muito conturbado na Inglaterra e acabaram tendo que se mudar para a Escócia. E ali eles, de fato, se estabilizaram. Ela, a Margarida, era uma jovem bonita, muito inteligente, muito educada. Também, do ponto de vista da espiritualidade, ela era muito piedosa, muito virtuosa. Ela, de fato, havia recebido uma educação muito boa. Tudo isso acabou chamando a atenção do rei da Escócia, que era o rei Malcolm. Então, Malcolm propôs que Margarida se casasse com ele. Ela aceitou, a família também. Na época ela tinha 23 anos de idade e ela foi muito importante para o reino da Escócia nesse tempo, porque o rei Malcolm, ele não tinha muito estudo, ele era um pouco rude em termos de costumes, de jeito de ser, ele não era alfabetizado. Então ela muito pacientemente, mas também com muita humildade, sempre respeitando a missão de Malcolm como rei da Escócia, ela foi muito firme em alfabetizar Malcolm. Ele foi se interessando pela vivência religiosa dela, porque ela tinha uma profunda vida de oração, ela era muito virtuosa. Então ele começou a pedir a ela que lesse para ele as orações que tinham no livro de oração dela. Ele começou a criar o hábito de beijar esse livrinho, ao mesmo tempo em que ele ia aprendendo a ler, a escrever. Ele também foi aprendendo muito com ela em termos de virtude. Ele foi mudando gradativamente os seus hábitos e acabou se tornando um grande rei para a Escócia. Um rei justo, um rei bom, que era muito sensível aos pobres, que soube governar com muita competência a Escócia durante o seu tempo como rei. No fim das contas, eles tiveram 8 filhos. E ela, a Margarida, ela tinha 3 grandes prioridades na vida: a família, a oração e os pobres. Eram as 3 grandes prioridades dela. Ela foi uma grande esposa, como a gente falou, foi muito importante no processo de amadurecimento do marido, que depois, inclusive, pediu para se tornar cristão. Ele foi batizado. A partir do batismo do rei Malcolm, grande parte da população escocesa que não era cristã também foi convertida ao cristianismo, ou seja, Margarida acabou sendo responsável por um grande processo de evangelização na Escócia. Junto com o marido, inclusive, ela promoveu a criação de várias igrejas, mosteiros, conventos. Ela deu muito apoio à formação dos sacerdotes. Então, muitos sacerdotes foram formados durante o tempo desse reinado. Ela também trabalhou muito junto ao clero para a reforma dos costumes, para que as pessoas passassem a ter hábitos mais conformes ao Evangelho. E como nós dissemos, ela tinha os pobres como uma prioridade. Ela fazia questão de todos os dias ter pelo menos uma refeição com os pobres no palácio. Então ela recebia viúvas, velhos abandonados, órfãos, mendigos. Quando eles estavam doentes, ela fazia questão de ela mesma servir e alimentar esses pobres. Muitas vezes ela fazia questão de lavar os pés deles, beijar as feridas deles, porque ela tinha uma plena consciência de que era o próprio Cristo que ela estava acolhendo na casa dela e que o Cristo precisava ser amado. Então ela era uma rainha muito querida pelo povo, muito querida mesmo. Às vezes, quando ela não tinha dinheiro ali perto dela, ela vendia as joias dela para dar dinheiro para os pobres, para os necessitados. Era de fato muito sensível às necessidades das pessoas. O biógrafo dela, o primeiro biógrafo dela, também era seu confessor. Era um monge chamado Teodorico, que, entre outras coisas, sobre ela diz o seguinte:
São mais dignos de admiração os feitos que a tornaram santa do que os que somente a declararam santa ante os homens. E isso ele dizia porque Santa Margarida não era muito conhecida por milagres, por curas extraordinárias, ao contrário de vários outros santos dessa época. E aí completa o monge Teodorico. O milagre de Santa Margarida foi ter se santificado como esposa, como mãe e como rainha. E de fato foi assim. Ela ainda passou por uma grande provação. Nos últimos anos de vida, faltando mais ou menos 2, 3 anos para ela morrer, ela ficou muito adoentada já, de modo que os últimos anos de vida ela carregou essa provação. Nesse período que ela já estava muito debilitada, o marido e um dos filhos foram mortos durante um assalto que houve no castelo. E ela, nesse momento, quando soube da notícia, ela se colocou em oração, elevando o olhar ao céu e dizendo: agradeço, ó Deus, porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. No fim das contas, ela morreu santamente no dia 16 de novembro de 1093, com 48 anos de idade. O povo escocês ficou muito sensível diante da morte dela, já estava sensibilizado porque o rei tinha falecido pouco tempo antes, e o povo já passou a ter uma devoção dela como uma verdadeira santa. Ela é considerada até hoje como a grande protetora do povo escocês e foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV no ano de 1251. Nos inspiremos na vida dessa santa mulher que se santificou, como disse o seu biógrafo, como mãe, como esposa e como rainha, que tinha como prioridade a família, a oração e os pobres. Nos inspiremos para que nós também tenhamos prioridades santas, que nos levem para uma alegria verdadeira, que nos levem para junto de Deus. Santa Margarida da Escócia, rogai por nós.